Boa noite, pessoal. Eu não posso falar o dia de hoje, mas tá com uma cara de sextou, né, pessoal? Mas tô aqui bonitinho, de terno e gravata, porque eu tenho muito carinho pelos ouvintes do canal Cartório Gustavo Faria Pereira. E hoje vou falar sobre emolumentos. Eu vou fazer uma pequena e fantasiosa questão e uma analogia que se falaria o seguinte: o dinheiro do registrador ou tabelião está no bolso do usuário, ou melhor dizendo, cliente. E é por isso mesmo que o usuário do serviço notarial ou registral, eu prefiro usar o termo cliente, porque o usuário de serviço público é melhor uma mentalidade gerencial, de gestão. Até a própria Lei 8.935 ela determina uma mentalidade mais gerencial, menos burocrática. E é isso que os futuros registradores e atuais registradores devem imprimir suas respectivas gestões. Eu acabaria com o vídeo agora falando o seguinte: de acordo com o STF, os emolumentos possuem o quê? Natureza jurídica de taxa. Opa, já deu uma questão de direito tributário para vocês. Por isso que os emolumentos só podem ser alterados por lei. Ok? Podem ser criados ou alterados por lei. E ainda a questão da gratuidade. Qual é a natureza jurídica da gratuidade? Por se os emolumentos têm natureza jurídica taxa, a gratuidade possui natureza jurídica de isenção. Ok? Pessoal, fiquem bem atentos. Porque cai em questões de direito tributários. E o que são os emolumentos? De acordo com o Código de Taxa de Normas do Estado de Goiás, emolumentos são taxas devidas pelo interessado ao notário e registrador pelo ato que vier a ser praticado no âmbito da serventia extrajudicial, cobrados com que? De acordo com os valores previstos no regimento de custas e emolumentos do Estado de Goiás. Qual que seria? Qual que é a lei? A Lei Estadual 14.376. Não se permite interpretação analógica, adoção de paridade ou qualquer outro fundamento para cobrança de situações não previstas nas tabelas. Ok, pessoal? Lembrando que o Código de Norma, ele afirma que o notário e registrador goza de independência no exercício de suas atribuições. E ele tem direito à percepção dos emolumentos integrais pela prática de atos, ressalvados, obviamente, as hipóteses de gratuidade e isenção legal, certo? Lembrem-se do artigo 98 do Código de Processo Civil. Leiam, e principalmente as disposições que estão previstas em relação à gratuidade no artigo 98 do CPC. E é bom essa disposição do CPC, por quê? Porque dá segurança jurídica para ambos os lados. Só que, infelizmente, muitos juízes vêm dando de forma não prudente a questão da gratuidade, infelizmente. E lembrando o que? O parágrafo 8º do CPC, ele até dá uma relativização, certo, pessoal? Até a possibilidade de eventual parcelamento. Parágrafo 8º diz o quê? Havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão da gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento, que se trata o parágrafo 6º,
certo? Do artigo 98. Caso que o beneficiário será citado para que em 15 dias manifestasse sobre esse incidente processual, certo? Olha só a novidade, não tão novidade do Código de Processo Civil. Ok, pessoal? Lembrando que o emolumento ele vai atender à natureza pública, ao caráter social dos serviços notariais. E vai corresponder o quê? Ao efetivo custo e adequada e suficiente remuneração do serviço prestado. Olha o conceito jurídico vazio. Vamos lembrar de Hart sobre os conceitos jurídicos indeterminados e que nessas regras vão ser atendidos o quê? Os valores dos emolumentos que constam da tabela e são expressos em moeda corrente do país, os atos comuns aos vários tipos de serviços notariais e de registro são remunerados por emolumentos específicos, fixados para cada espécie de ato. Ok, pessoal? Lembrando, os atos específicos de cada serviço podem ser relativos a situações jurídicas sem conteúdo financeiro ou com conteúdo financeiro, cujos emolumentos são fixados mediante a observância de faixas com valores mínimos ou máximos, certo? Lembrando da Lei 10.169, ok? Que não há a percentagem sobre valor do negócio jurídico, que é vedado essa fixação. Ok, pessoal? Lembrando, pessoal, que quando vai haver atualização da tabela, vai ser feita por ato do Corregedor-Geral de Justiça, até o dia 10 de dezembro de cada ano, para vigorarem a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte, certo? De acordo com as normas consignadas em qual lei? Lei 19.191, certo? As tabelas têm que ser devidamente atualizadas até o dia 10 de dezembro de cada ano, princípio da anterioridade. Ok, pessoal? Lembrando que até o 1º dia útil seguinte da publicação da tabela, o notário e o registrador vai fixar um quadro com a tabela oficial de emolumento, em local fácil de acesso ao público, ok, pessoal? E isso para facilitar a questão de acesso à justiça, e até há disposições específicas para deficientes visuais e auditivos, certo? Lembrando que junto às tabelas tem que ser afixado as formas de contato com a diretoria do foro local e com a Corregedoria Geral de Justiça, certo? Que há a observação do artigo 9º do Código de Normas. Ok, pessoal? Lembrando que quando a disposição do artigo 198, que os emolumentos e despesas pagas serão restituídos aos interessados na hipótese de não ser o ato realizado por qualquer motivo, deduzidas as quantias relativas a buscas, prenotações, certidões e diligência, certo? Lembrando também que é vedado cobrar emolumentos em decorrência da prática de ato de retificação em razão de erro imputável aos respectivos serviços notariais e de registro. Ok, pessoal? Lembrando que cabe aos interessados prover as despesas dos atos que requererem e solicitarem no ato momento de requerimento. E cabe ao notário registrador fornecendo o recibo com especificação de todos os valores. Ok, pessoal? Lembrando que para enquadramento nas tabelas é o critério quantitativo, vamos parafrasear Paulo de Barros Carvalho, para fins de enquadramento das tabelas, relativamente aos atos de conteúdo financeiro, quais são os parâmetros? Prevalecendo o que for maior. O preço ou valor econômico da transação ou do valor negócio jurídico declarado pelas partes. O valor tributário do imóvel estabelecido no último lançamento efetuado pela Prefeitura Municipal
para efeito de cobrança de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, ou da avaliação do imóvel rural aceito pelo órgão federal competente, considerando o valor da terra nua, as acessões e benfeitorias, ok? E também a base de cálculo utilizada para recolhimento do imposto estadual ou municipal. Certo, pessoal? Lembrando que, se for necessário valores decorrentes de avaliação judicial fiscal, esses são os valores considerados para fins do disposto no artigo 200. Ok, pessoal? Lembrando que modificação do valor da avaliação após a prática do ato notarial registral não implicará a modificação do valor dos emolumentos cobrados. Certo? E no caso dos atos relativos à constituição de dívidas ou financiamentos como hipoteca, penhor e alienação fiduciária, a base de cálculo é o valor do contrato, salvo, obviamente, que eu estou falando das cédulas. Ok, pessoal? Lembrando que, para cálculo dos emolumentos afetos à lavratura de escritura pública ou registro de título decorrente de inventário judicial ou extrajudicial, será considerada somente o montante cabível aos herdeiros, excluído o quê? A meação, por já integrar o patrimônio do cônjuge sobrevivente. E o que isso significa, pessoal? É que não é que não vai haver o registro da meação. Vai haver o registro da meação, só que, por haver já integrar o patrimônio do cônjuge, não será cobrado os emolumentos. Lógico, houve prejuízo em relação à classe dos notários e registradores, mas infelizmente no âmbito de Goiás não estamos bem representados, acontece isso, certo? Então, por isso, aos próximos notários e registradores concursados, fiquem atentos. Vamos lutar pela boa representatividade, principalmente nas comarcas do interior, certo? Se o preço ou o valor econômico do bem ou negócio jurídico inicialmente declarado pelas partes, também, bem como os demais parâmetros previstos em lei, houver uma dissonância do valor real ao mercado, e eu fico bem atento em relação a isso, não só no que tange a emolumento, mas também o provimento 88 no que tange a lavagem de dinheiro, será previamente observado o seguinte, nesse caso. O tabelião oficial de registro, na qualidade de agente arrecadador de tributos, ele vai recomendar ao usuário sobre a necessidade de declarar o valor real ou de mercado do bem ou negócio. E se essa recomendação for acolhida, o ato vai ser praticado com base no novo valor declarado. Certo? Que vai constar do corpo do ato, não sendo devido recolhimento complementar de imposto de competência estadual, incidente sobre negócio. E se não for acolhida a recomendação, pode ser instaurado o procedimento administrativo de arbitramento de valor, aplicando nesse caso o procedimento previsto no artigo 198 seguintes da Lei 6.015, que é o procedimento de dúvida. Certo? Lembrando, artigo 202. Há a faculdade do notário registrador oferecer aos usuários de serviços extrajudiciais opções de pagamento de emolumentos com dinheiro em espécie, cheque, boleto, depósito não identificado ou não, transferência bancária e cartão de débito e crédito. Também agora o Pix. Manda o Pix para mim. Manda o Pix pro Gustavo. Não vou dar o meu número do Pix. Porque isso aí eu tenho profissionalismo, mas o cartório Gustavo Faria Pereira também aceita Pix. Lembrando, quando for pagamento no cartão de crédito ou débito, é permitido o repasse aos usuários de serviço extrajudicial das taxas cobradas pelas instituições financeiras e operadoras de cartões pelo uso de seus mecanismos de cobrança. Alô, Rede. Alô, Cielo. Alô, maquininha espertinha.
vamos cobrar umas taxas menores para os usuários, considerando que é permitido esse repasse. Ok, pessoal? Lembrando também que nenhuma quantia pode ser cobrada em relação ao serviço de microfilmagem e digitalização. Ok, pessoal? Ou qualquer outro título não previsto na tabela. Ok, pessoal? Lembrando que os emolumentos pagos serão cotados à margem não só dos originais, e também dos traslados, certidões e públicas formas. Ok, pessoal? Fiquem bem atentos. E qualquer dúvida que tiver na aplicação da tabela de emolumento, quem vai dirimir? A Corregedoria Geral de Justiça. Ok, pessoal? Lembrando, se você foi cobrado acima, não vai entrar numa delegacia, fazer boletim de ocorrência alegando excesso de legislação. Não faz isso. Usa o artigo 206. Contra a cobrança excessiva ou indevida de emolumentos ou de outras despesas, poderá o interessado representante do Ministério Público reclamar por petição autuada em separada Corregedoria Geral de Justiça. Ok, pessoal? E, logicamente, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O reclamado vai ser ouvido dentro de 5 dias. Ok, pessoal? Dessa decisão, é cabível o quê? Recurso para o Conselho Superior da Magistratura. Lembrando que há também a taxa judiciária, apesar de ser um serviço extrajudicial, o Código de Normas permite a cobrança da taxa judiciária pela prática de ato e prestação de serviço extrajudicial. Ok, pessoal? Que vai ser revertida ao Fundo de Desenvolvimento do Poder Judiciário. Lembrando uma coisa muito interessante, pessoal, em relação ao à legislação do Estado de Goiás, sobre a Lei 19.195. E o que a Lei 19.191, desculpe, fala em seu artigo 15? Há uma pleiade de adicionais devidos e vai ser até a própria Assembleia Legislativa do Estado de Goiás vai ser paga. Olha só, os notários e registradores têm direito de percepção aos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia, artigo 15. Mas, parágrafo 1º, aos emolumentos constantes das tabelas de emolumentos serão acrescidas as seguintes parcelas: 10% para o Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário, Fundesp, 8% para o FUNESP, certo? Que é o Fundo Estadual de Segurança Pública, que eu vou dar a minha crítica agora. Infelizmente, não estou vendo isso sendo revertido para a minha comarca, que 0,25% será destinado ao Fundo Especial de Apoio ao Combate à Lavagem de Capitais e Organizações Criminosas, certo? E também reforma, aquisição e locação de imóveis para as delegacias de polícia. Infelizmente, pelo menos na minha comarca, ainda não tem essa situação. Há uma destinação direta para o Estado, que há uma constitucionalidade duvidosa nesse caso, certo, pessoal? Também 2,4% para o Fundo Penitenciário Estadual, 3% para o FUNEMP, o FUNCOMP, que é o Fundo de Compensação de Atos Gratuitos, ok, pessoal? 2% para advogados dativos, manutenção e reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado, 2%, 1,2% para a Defensoria Pública, 1,25% para a Administração Fazendária, 2,5% para o FEMAL, que é o Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento Funcional da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e 1,6% para o Fundo Estadual de Direito da Criança e do Adolescente. Olha só a tragédia que há esse adicional. E o Fundo Estadual. Ok, pessoal? E era isso que eu tinha a falar sobre os emolumentos no Estado de Goiás. A tabela é alta.
Mas, concurseiros, fiquem atentos que ainda existem esses adicionais. Mas o estado de Goiás é um estado próspero, é um estado de crescimento. Daqui a 10 anos estaremos num outro patamar de desenvolvimento, com a graça de Deus, com um bom governo, porque o povo aqui é trabalhador. E para quem estiver fazendo concurso, fé no Pai, que o áudio sai. Consagrem seus estudos a Deus, que tudo será concedido. Muito obrigado, uma boa noite e um bom fim de semana.